Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E a nossa temática de hoje é sobre a traição. Você já foi traído? Conhece alguém que viveu a traição? Tem, de fato, esse assunto como uma preocupação na sua vida? Inclusive, você pode ligar aqui. Para que não aconteça isso, liga para cá, pede a sua oração, a gente reza junto, tá bom? E a gente tem, claro, como princípio aqui do nosso, como o nosso, até eu diria um divertimento, é o nosso quiz, sempre tem aqui também o quadro Que Santo é Esse, mas hoje é o quiz. Então, a gente vai dar uma olhada no VT e você vai responder, a partir disso, qual é a alternativa correta. Vamos dar uma olhada. Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde um, não deixe as 99 no deserto e corre ao encontro daquela que se perdeu. Quando a encontra, não a coloca nos ombros com alegria e, voltando para casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: E aí, qual foi aquilo que Jesus disse, né? O que Jesus disse depois disso? A letra A, procurem comigo, eu não encontrei a ovelha que se perdeu. Ou a letra B, alegrem-se comigo, encontrei a ovelha que se tinha perdido. E a letra C, festejem e comam comigo a ovelha que se tinha perdido. E aí, qual é a alternativa correta, não é? É muito importante que você tenha a compreensão de que, olha, tem alguma pegadinha no meio disso aí, viu? Se eu fosse você, eu prestaria bastante atenção nisso, tá bom? Bastante atenção mesmo, porque, olhando bem, são muito parecidas, mas tem diferença aí. Olha só, quem participou com a gente do quadro é a Sandra de Fátima Macedo, de La Sance, em Minas Gerais. E ela, inclusive, pede a oração por ela, pelos seus familiares, por Flávia e pela sua gravidez e por todos da Associação do Senhor Jesus. Quem também participou foi a Vicentina Cardoso Matias, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. De Rodelas, na Bahia, a Tereza Soares Lima Rezende. De Lagoa da Prata, em Minas Gerais, a Beilarinda Sandra Miguel. De Poços de Caldas, em Minas Gerais, a Vera Lúcia Brabo do Lago. Devanir Persiliano da Rocha, de Monte Castelo, lá no interior de São Paulo. De Uauá, na Bahia, a Márcia Cardoso Correia. Também quem participou lá de Amparo, no interior de São Paulo, foi a Aparecida Fátima Rodrigues Soares Ribeiro. E também a Maristela Rosângela de Souza, de Mar de Espanha, em Minas Gerais. Porto Feliz, no interior de São Paulo, Diva Luiz Benedetti. Itaperuna, lá no Rio de Janeiro, a Ieda Santos Marreira da Silva. De Teresina, lá no Piauí, a Mirtes Larges Fortes. De Vitória, lá no Espírito Santo, a Vera Maria Rodrigues Aguiar. Também a Maria das Graças Cesarino, de Batatais, no interior de São Paulo. Também de Amparo, de novo, no interior de São Paulo, a Maria Santa Urbano de Oliveira, mais uma pessoa de Amparo. De São Paulo, capital, Ademar Sales Fernandes. Carmen do Espírito Santo de Oliveira de Conchas, no interior de São Paulo. E também de Santana do Acaraú, lá no Ceará, Maria Marilene Carneiro. E também Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo, Sônia Maria Mateus. Olha que legal, né? Importante isso. Várias pessoas participando e você também pode participar desse nosso momento tão especial, do nosso quiz de hoje. E também eu só gostaria de lembrar aqui dos nossos irmãos, 2 irmãos nossos que se tornaram sócios. Olha, o Plínio de Oliveira Souza, ele é de Bandeira do Sul, lá em Minas Gerais. Ele pede pela sua saúde, pela sua situação financeira, pela paz no lar e também por toda a sua família. A Elza da Silva Lopes, ela é de São Paulo, capital. Ela pede oração pela conversão de Leila e Bruno, pede por Delmiro, paz na família, pede também pela perícia de João Nunes e por toda a sua família. Então, olha, Elza e Plínio, muitíssimo obrigado, viu? Vocês que se tornaram sócios, vocês que já são sócios aqui da Associação do Senhor Jesus, sabem o quanto é importante para todos nós aqui, aliás, para toda a igreja, a continuação da nossa obra, da obra de evangelização da Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus. E é o sócio que faz essa casa acontecer. Por isso, olha, muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês que participam, porque a participação de vocês também é muitíssimo importante. Quando a gente reza por você, a gente reza, claro, para o Brasil todo. São todas as pessoas que estão unidas ali, ó, em oração. Quem está no Sul, quem está no Nordeste, no Sudeste, se unem em oração. Isso é muito, mas muito importante, tá bom? Quando a gente fala de traição, o que é que você pensa, hein? Você acha que de fato é o dado importante? É fácil de fazer isso? É fácil de perdoar alguém? É fácil ser perdoado também, porque é um outro processo, não é? Como é que você pensa? O que é que você pensa de tudo isso? Andei perguntando aqui e ali. Difícil traição, né? Difícil a gente perdoar isso, difícil a gente lidar com essa temática. Mas sabe por que é importante a gente trazer essa temática?
Porque às vezes a gente fica pensando assim, olha, há tanta segurança no meu lar, confio tanto no meu marido, confio tanto nos meus filhos, confio tanto na minha esposa. Que bom, que bom. Às vezes a gente fica com medo de tudo isso, mas é importante que a gente também reze por isso. A sua oração, suplicando a Deus tudo isso, olha, dê força ao meu marido, dê força à minha esposa, dê força aos meus filhos, dê força àqueles que trabalham comigo. Não vamos sucumbir, não vamos deixar perder aquilo que é essencial, que é a graça de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Quando a gente coloca isso diante de Deus, a gente está dizendo assim, olha, eu posso errar, não é? Mas eu não posso ficar justificando os meus erros, não é? Quanto mais eu justifico, mais eu perco a graça de Deus em mim. Quanto mais eu justifico, mais eu digo assim, eu sou frágil mesmo, fico por isso mesmo. Quando a gente deixa de justificar e a gente começa a tomar atitudes, a gente começa a entender que é bom e é necessário perdoar. Fácil é? É claro que não é fácil. Quem disse que é? Eu não estou aqui dizendo para você que é muito fácil, não. Só estou dizendo que é uma possibilidade, não é? Nós temos na nossa palavra de Deus, e muitos testemunhos também, coisas tão importantes em relação a isso, e às vezes a gente se prende a algumas coisas que de fato não vão nos levar a nada. É lógico que aqui eu não estou dizendo para você que essa ou aquela traição é mais fácil de se perdoar. Nenhuma é fácil, não é? Não vamos ser hipócritas aqui, dizendo assim, olha, você tem que perdoar, porque se você não perdoar, você não vai para o céu. Vamos deixar a hipocrisia de lado e vamos ser mais humanos e verdadeiros e reais, não é? Como o caso que nós ouvimos lá no início do nosso programa, aquele homem que apresenta ao padre Eduardo, eu quero de fato essa reconciliação, mas a minha esposa não quer, o que é que eu faço, não é? A realidade é aquilo que está ao nosso redor. Então vamos pensar isso com muita tranquilidade, ao mesmo tempo dizendo, olha, eu sou ser humano, isso acontece, como que humanamente eu posso resolver isso? A igreja tem a sua palavra, que é a palavra do Evangelho. Só que na nossa humanidade é difícil acolher às vezes isso. E aí você pode perguntar, você que está acompanhando, padre, como é que eu vou perdoar alguém que traiu a minha maior confiança? Não é? Eu não estou pedindo para você perdoar agora. Não estou dizendo que você tem que perdoar nesse exato momento, senão você não vai para junto de Deus. Não estou dizendo isso. Eu só estou te chamando a essa reflexão, a pensar comigo isso. Qual é a possibilidade que nós temos? Só para dar uma ilustrada nisso, olha, na semana que passou, nós tivemos um evangelho muito bonito. E nesse evangelho, um patrão, ele vai lá recolher não, a palavra não usei muito correta. Ele vai lá convidar trabalhadores para a sua colheita, porque precisa de trabalhadores. E quando ele vai lá naquela praça, tem vários. Alguns são os mais escolhidos de forma mais rápida, porque são os mais fortes, os que conseguem trabalhar o dia todo. Só que esse mesmo patrão, ele não vai só de manhã para recolher esses que estão lá. Ele vai depois ao meio-dia, vai às 3 da tarde, vai às 5 horas e resolve pagar o mesmo tanto para todo mundo. Olha só, o que você pensa disso? O patrão vai lá e diz para aquele assim, ó, você trabalha das 8 às 5, eu vou te dar uma moeda de prata. Você trabalha do meio-dia às 5, eu vou te dar uma moeda de prata. Você trabalha das 4 às 5, eu vou te dar uma moeda de prata. O que você pensa disso? É justo? Você acha que esse patrão foi justo com aquele que trabalhou das 8 às 5? Foi, claro que foi. O que é que eles combinaram? Uma moeda de prata das 8 às 5. Então tá justo, estou te pagando aquilo que eu combinei com você. Ah, mas eu trabalhei o dia todo. Você não combinou mais do que uma moeda de prata. Então acalme-se e vá para sua casa. Foi isso que o patrão disse. Depois esse homem vai e paga o mesmo tanto a quem trabalhou 1 hora. Combinei 1 hora, uma moeda de prata. E quando eles começam a questionar, esse patrão diz assim, vocês estão reclamando do quê? Não combinei uma moeda de prata? Se fosse para pagar 2 ou 3, eu teria dito no início do nosso contrato. E qual foi a melhor pergunta que esse patrão fez a esses que reclamaram? Vocês acham que eu tenho que ficar a partir daquilo que você pensa? Eu estou, de fato, pagando aquilo que eu devo pagar, porque eu quero fazer o que eu bem entendo com o dinheiro que eu tenho. Ou vocês estão com inveja porque eu estou sendo simplesmente bom? O que é que você responderia a esse patrão? Agora, eu pergunto para você assim, raciocina comigo. O que é que você diz para Deus quando você tem um inimigo que te fez mal e você sabe que Deus ama aquele seu inimigo? Você pode dizer a Deus assim, o Senhor não pode amar esse homem, você não pode amar essa mulher,
porque os dois fizeram isso comigo. Será que você não faz o mesmo em outras circunstâncias com outras pessoas? Não estou dizendo que a gente justifica, só estou dizendo que a gente tem que pensar nisso com muita sinceridade. Veja só que não é tão simples assim. Quando se trata do amor de Deus, Ele vai amar quem Ele quiser. Deus não perdoa só você. Não é só você que precisa da graça de Deus. O teu inimigo também. E se ele apresenta diante de Deus aquilo que é importante para ele, ele pode ser seu inimigo, mas ele pode ser amigo de outra pessoa que não é sua amiga. Entende? Olha só, a liberdade com que a gente tem de fazer com as coisas que nós temos é assim. Esse homem que nós lemos, ouvimos a carta dele cedo. Ele disse, olha, eu quero perdoar. Ele tem o direito de ser bom. A mulher faz o que quer, bebe, o trai, e ele quer perdoar. Qual é aquela pergunta que a gente normalmente faz e observa com os amigos lá? Você está no botequim, ouve essa carta. O que é que você acha que as pessoas que estão ali vão dizer? É um pamonha. Quer dizer, eu estou dizendo muito simplesmente isso, porque não é isso que as pessoas vão dizer, é pior do que isso, não é? É um pamonha. Será? A pessoa não tem direito de perdoar quem ela quer? E às vezes a gente acaba sendo semente do mal na vida da pessoa. Será que você já não fez isso? Será que eu já não fiz isso? Pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Como é que você vai perdoar essa pessoa? Você sabe qual é o sentimento de amor que a pessoa tem? Talvez ele tenha esse sentimento divino de amar a outra pessoa. E esse amor dessa pessoa pode ser que mude a concepção que essa mulher tem. E aí, nesse caso, a gente começa a entender assim, puxa vida, esse homem não está se humilhando não, viu? Ele está se colocando diante de Deus e através do Padre Eduardo, e pede até por ironia Spudaro fazer oração na foto da esposa, ele não está se humilhando, ele está dizendo, olha, eu estou numa situação que eu quero perdoar, porque o sentimento de amor é maior, a reconciliação com a família é maior. Aliás, nós temos outro caso, parecido, semelhante com esse. Vamos dar uma olhada? Que também, claro, a gente fala que é de traição, porque é a temática de hoje. Vamos observar bem, vamos lá. Eu sou casada tem 5 anos e meu marido me traiu. E eu, quando eu descobri, eu decidi perdoar pelo amor que eu sentia por ele. Ele me pediu desculpas, acabei perdoando. Mas toda vez que a gente tem relação sexual, toda vez que a gente começa a entrar no clima, eu já lembro da traição e isso me inibe, eu fico preocupada, fico irritada, acabo não me solto totalmente no momento e eu não sei o que eu faço mais, porque ao mesmo tempo que eu perdoei, toda vez eu lembro disso e eu acho que eu não perdoei totalmente, porque eu sinto aquela mágoa ainda no momento da relação. Veja só, quando a gente fala de traição, não é? Desses sentimentos que são, aliás, não da traição, a traição não é um sentimento, é uma atitude, não é? Os sentimentos que vêm, né, todos eles que vêm depois da traição, na verdade, é uma confusão de coisas, não é? O seu chão parece que some, não é? Você não sabe onde se segurar, você, claro, só lembra que existe Deus, existe um Deus que pode te ajudar nessa maneira. Então, quando alguém, nesse caso também, quando a pessoa, essa mulher deu testemunho, quando ela perdoa, mas a memória fica, não é? Agora, o que a gente tem que entender de maneira muito simples é o seguinte, é impossível, eu acho, né? Não sou um especialista nessa área, pode ser que algum psicoterapeuta possa dizer melhor isso, mas é impossível você apagar a memória de uma situação como essa, porque é algo que profundamente te marca. E eu me refiro ao fato de, às vezes, a gente não conseguir lidar com isso porque, de fato, fica. Em alguns momentos você vai se lembrar disso. A confissão, ela tem um poder imensurável aqui, um poder, de fato, de nos ajudar a lidar e a conviver com isso. Pode existir alguém que esqueça, pode existir. Ora, eu confio mais ou acredito mais nas pessoas que lidam e convivem melhor com isso, a ponto de entender assim, isso ficou aqui, eu não vou carregar isso comigo como se fosse um fardo ao longo de toda a minha vida. Ficou aqui e aqui vai ficar, e aqui eu vou deixar, melhor dizendo. E aí essas pessoas conseguem, de fato, a partir desse testemunho que nós acabamos de ouvir, não é? Que é a nossa realidade, não é? A pessoa consegue, de fato, deixar isso no passado e conviver ou com o marido, ou com a esposa, ou com um amigo lá do trabalho, conviver de uma outra maneira. Sabendo assim, olha, foi um lapso, foi um erro dessa pessoa,
ela se dispõe, aí tem todo um outro processo, né? Ela se dispõe a viver isso com mais intensidade. Quer dizer, aquilo que ficou, ficou lá, deixou para lá, mas a partir de agora eu tenho a possibilidade de reconstruir. Sabe uma coisa importante? É que é belíssimo quando nós convivemos com pessoas que reconstroem e ressignificam a sua vida a partir da traição. Como padre, estou dizendo isso para você. É uma realidade perfeitamente possível. Por aquilo que a gente acompanha, os casos que a gente vê. Por isso é importante a gente ter isso como referência. É possível, sim. Estou até adiantando, de fato, não é? Aquilo que a gente iria dizer depois. Mas é possível, de fato, o perdão. Fácil? Absolutamente. Porque existe um dado chamado de misericórdia. Isso é fundamental. E por falar em misericórdia, tem uma pessoa que eu tenho certeza que você ama muito e que vai nos falar um pouco sobre essa temática. Vamos ver quem é? Sua catequese, o pontífice refletiu sobre como a Bíblia mostra que Deus corrige com a misericórdia e não se cansa de perdoar, não importa o quão sério é o pecado. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por Él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharlo e deixar-se corrigir por ele. A cada semana, Papa Francisco reflete sobre a misericórdia. Nesta, ele lembrou que Deus não está limitado a perdoar, mas ele corrige as pessoas para torná-las melhor. Deus se comporta com nós como um padre de família que ama a seus filhos, los socorre, los cuida y los perdona, y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crescer en el bien y en la libertad. Em alguns momentos do discurso, o pontífice disse que a Igreja Católica não aceita esmolas de quem ganhou dinheiro de forma desonesta. É fruto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente, per favore, portati indietro il tuo assegno, brucialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi, ha bisogno di cuori aperti alla misericórdia de Deus. Tá vendo só? Você, brasileiro como eu, também não se sentiu traído por essa questão toda de lava-jato que nós estamos vivendo aí, né? Essa pouca vergonha que a gente tem visto dos nossos, não todos, mas de muitos dos nossos políticos, não é? Isso também é uma forma de traição, não é? Traíram a nossa confiança diante de um cargo que deveria ser para a honestidade, para a fidelidade em relação ao povo. E, no entanto, fizeram o que fizeram, você como eu acompanhamos, né, todas essas notícias, uma maneira de traição de fato. Quando o Papa fala dessa questão do dinheiro sujo, né, é um pouco isso, né? Então, como é que a gente vive isso? Essas pessoas, de fato, precisam e devem pagar por aquilo que fazem. É quase que uma obrigação, né, de justiça de fato, cumprirem com isso, não é? Se de fato devem, de fato, pagar por isso, não é? E justamente nós temos todos os meios cabíveis para que isso aconteça. Por isso, só para lembrar, a partir daquilo que o Papa disse da misericórdia, né, ter misericórdia com o outro, precisamos sim, mas a justiça, nesse caso, precisa de fato ser feita, tá bom? Temos o nosso quiz aí, você sabe que o quiz é muito importante, sabe por quê? A partir do quiz, você que participa pode concorrer no final do nosso programa, vai concorrer, melhor dizendo, justamente ao livro do Padre Léo, A Cura do Ressentimento. E é possível isso? Claro que é. Se o Padre Léo, né, o nosso profeta tão atual aí, foi o nosso profeta, continua sendo, se ele diz isso, é porque é possível ter a cura do ressentimento. Vamos dar uma olhada no nosso vídeo, que já endossa para o nosso quiz de hoje. Vamos dar uma olhada. Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e corre ao encontro daquela que se perdeu. Quando a encontra,
não a coloca nos ombros com alegria. E voltando para casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: O que é que Jesus disse depois? Procurem comigo, letra A, eu não me encontrei a ovelha que se perdeu. A letra B, alegrem-se comigo, encontrei a ovelha que tinha se perdido. E a letra C, festejem e comam comigo a ovelha que se tinha perdido. Veja só, 3 alternativas essenciais. Olha, presta atenção, estou dizendo para vocês desde cedo que aí tem pegadinha, dê uma olhada bem antes de você ligar para cá. Mas eu quero que você ligue. Estamos indo para o intervalo, ligue para cá, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Nosso intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, instantezinho só.